TikTok virou meu tempo livre. Bom dia, bom dia. São 10 horas da manhã. Estamos aqui com a nossa live de número 13. Live Palavra e Psique. Conheci o Deus que faz, mas não conhecia o Deus que és. No meio do redemoinho, ouvi a tua voz dizer: onde estavas tu? Quando formei os mares, quando eu medi a terra, quando tracei limites, quando rompi barreiras, onde estavas tu? Me revelo na escassez, me revelo diante da perda, me revelo diante do luto, me revelo mesmo no silêncio, me revelo na escassez, me revelo diante da perda, me revelo diante do luto, me revelo mesmo no silêncio. No meio do redemoinho, ouvi a tua voz dizer: onde estavas tu? Quando formei os mares, quando medi a terra, quando tracei limites, quando rompi barreiras, onde estavas tu? Me revelo na escassez, me revelo diante da perda, me revelo diante do luto, me revelo mesmo no silêncio, me revelo na escassez, me revelo diante da perda, me revelo diante do luto, me revelo. Podem te acusar, te abandonar, mas restituirei o que você perdeu, mesmo em meio à dor, a mim não negou, em dobro te darei, eu me revelo. Amém. Esse louvor é profundo, hein? Me Revelo, da Natália Braga. Quando muda o tempo, eu começo a ficar com esse pigarro. Vocês me perdoem aí. Hoje nós estamos na nossa live Palavra e Psique, dia 13. O tema é Reencontro com Amor. Bom dia, bom dia. Hoje o versículo base que nós vamos usar é na 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Lindo esse versículo, né?
O título aqui desse trecho do capítulo diz Deus é amor, aqui na minha Bíblia Shed. E a reflexão, palavra psique, que eu separei aqui, diz assim: reconectar-se com o amor, o próprio e o amor do outro, é a base da integração emocional e espiritual. A gota terapêutica do dia: o amor é a ponte entre a alma e o divino, o espírito. Vou abrir aqui o estudo que eu separei para a gente refletir nessa manhã. Nós vamos pegar aí essa linha de pensamento aqui da reflexão do dia, da palavra psique. Reconectar-se com o amor próprio e o amor do outro. Essa é a base da integração emocional e espiritual. Essa é a linha de pensamento que nós vamos refletir nessa manhã, tá bom? Se você quiser deixar seu comentário sobre o que você pensa sobre esse tema, para mim é importante, porque essa troca aqui gera uma energia, né? E eu entrego mais conteúdo, vocês participam mais, tá bom? Nós lemos aí, né, o versículo de 1 João 4,16. E o que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, que muitas pessoas vivem tentando organizar a vida por fora, enquanto por dentro sentem-se desconectadas de si mesmas, dos outros e até de Deus. A mente fica cansada, o coração endurecido e as relações começam a perder profundidade. Estamos vivendo aí um tempo de relações muito rasas, né? Então vamos refletir aqui comigo. Na psicanálise, nós pensamos que o ser humano precisa de vínculos saudáveis para desenvolver equilíbrio emocional. Desde cedo, desde a nossa infância, aprendemos sobre amor, através das experiências que temos, né? O acolhimento, a rejeição também é uma experiência, a presença, a ausência, o abandono, o cuidado ou a falta de cuidado. Por isso, quando alguém cresce carregando dores emocionais, muitas vezes passa a acreditar inconscientemente que não merece amor, precisa se esforçar excessivamente para ser aceito, ou que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza. Você conhece alguém assim? Você é assim? Essas feridas afetam tanto a relação consigo mesmo, quanto a relação com Deus e com o próximo. Mas o texto em 1 João nos lembra de algo profundo. O amor não é apenas um sentimento humano. Ele também é um lugar espiritual de permanência. Então, resumindo aqui, tudo aquilo que a gente aprende lá na nossa infância, né? A gente vai inconscientemente criando verdades internas, né? Como eu li aqui, de acordo com as experiências que tivemos, né? Se fomos acolhidos, se fomos cuidados,
se fomos rejeitados, se tivemos presença, se tivemos ausência dos nossos cuidadores, né? Dos nossos pais, ou se tivemos falta. Nós vamos criando raízes dessas verdades inconscientes, né? E ao longo da nossa vida nós vamos nos relacionando conosco mesmo, né? Com Deus e com o próximo, a partir dessa verdade interior que criamos de acordo com as nossas experiências de vida. Profundo, né? Você já conheceu alguém que não consegue ver Deus como Pai? Muitas das vezes é porque essa pessoa não teve um pai, muitas vezes a pessoa não teve uma referência positiva de pai. Como que ela vai ver Deus como Pai? É difícil, né? Com base nas experiências dela, não tem como conectar essa figura paterna com a figura de Deus, um ser superior, um ser divino. Então, na terapia, a gente consegue investigar essas raízes, né, dessas referências que a pessoa criou ao longo da vida. E porque na fase adulta ela não consegue se conectar com o outro, não consegue se conectar consigo mesma, né? A sua vida espiritual também parece que não tem uma conexão mais profunda. Faz sentido aí para vocês? Abrindo um parênteses, hoje eu coloquei aqui o link aqui embaixo do grupo terapêutico que eu tenho no WhatsApp. Se você quiser entrar, fazer parte desse grupo, é um grupo silencioso, né? Mas que todas as minhas novidades, né, como psicanalista, eu tenho colocado lá, né? É o grupo que eu tenho, assim, mais conexão, né, mais próximo de mim. Então, quando eu tenho alguma novidade, quando eu vou lançar algum e-book, quando eu vou lançar algum projeto novo, eu aviso primeiro lá nesse grupo, tá? Como se fosse o grupo VIP. E estou aí gerando aí com o Senhor novos projetos. E eu creio que em breve eu vou anunciar lá no grupo terapêutico novidades. E se você se sentir à vontade, né, de fazer parte desse grupo, você será muito bem-vindo, será uma honra ter sua presença lá, tá bom? Todo mundo que entra lá pela primeira vez, eu presenteio com os meus e-books. Então, você que está assistindo essa live gravada, de repente você não vai ter acesso a esse meu grupo, a esse link do grupo aqui, né? Mas eu peço que você, se você tiver interesse, me mande um direct aqui no Instagram, que vai ser o maior prazer, eu vou te enviar o link, tá bom? Para você fazer parte desse grupo. Então, continuando aqui a nossa reflexão do dia, estávamos falando aí com relação às feridas, né? Que essas feridas que a gente carrega, essas verdades internas, de acordo com as experiências que vivemos, elas afetam tanto a relação com a gente, né? Com o nosso amor próprio, quanto a relação com Deus, com nossos próximos. Mas no texto de 1 João, ele nos lembra de algo ainda mais profundo. O amor não é apenas um sentimento humano, ele também é um lugar espiritual de permanência. Estou repetindo essa frase aqui, que ela é importante a gente frisar. Que o amor é um lugar também espiritual de permanência. Quando permanecemos no amor, nossa mente encontra descanso. Nossas emoções começam a se reorganizar. E nossa identidade deixa de ser construída somente pelas dores do passado. O amor saudável, o amor próprio saudável, ele não é egoísta. Muitas pessoas acham que se eu tiver amor próprio, eu vou parecer ser uma pessoa egoísta. Não.
Existe uma diferença entre egoísmo e amor próprio saudável. Vamos lá. O egoísmo coloca o eu acima de todos. O amor próprio saudável, ele reconhece que também somos dignos de cuidado, de respeito, de compaixão. Jesus nos ensinou, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso mostra que existe um equilíbrio. Amar o outro sem abandonar a si mesmo. Muitas pessoas sabem cuidar de todos, mas não conseguem acolher a própria dor. São gentis com os outros, mas extremamente rígidas consigo mesma. A integração emocional começa quando aprendemos a olhar para nós com a mesma misericórdia que oferecemos para o outro. E a desconexão emocional? A desconexão emocional, ela também afeta a espiritualidade. Quando alguém vive em constante autocrítica, culpa excessiva ou sensação de rejeição, isso também pode influenciar a sua vida espiritual. A pessoa começa a acreditar que Deus está distante, nunca será suficiente o que você faz para Deus, nunca será suficiente o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você lê a Bíblia. Nunca é suficiente. Ou precisa merecer amor divino através da perfeição. Ontem eu estava assistindo, abrindo um parênteses aqui, ontem eu estava assistindo a um vídeo no canal do YouTube, um canal do YouTube que apareceu para mim, de um rapaz que ele se autodesafia. E ele se autodesafiou a um período de 7 dias. Período de 7 dias, ele aplicar uma disciplina que Jesus aplicava na vida dele, que seria acordar cedo, né, por volta de 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, e ter aí um período de, se eu não me engano, de 2 a 3 horas, acho que eram 2 horas de oração, de tempo de devocional, né, sem pegar em celular, somente ele, a palavra, e muita oração. Ele começou muito bem o primeiro dia. No segundo dia, ele disse que ele pecou. Ele disse que ele pecou. Ele não disse qual foi o pecado, mas ele falou que pecou. No primeiro dia, só que ele conseguiu fazer certinho. No terceiro, ele disse que queria desistir. Ele foi bem sincero, assim, todo o processo. Ele disse que queria desistir, mas ele acordou tarde. Mas mesmo assim, ele fez aquele período ali de devocional, né? No quinto dia, ele começou a se sentir culpado, uma coisa mais ou menos assim, né? Depois, se vocês tiverem interesse de assistir esse vídeo, me manda um direct aqui que eu mando pra vocês. Eu só sei que no último dia, ele entendeu que ele não precisava ser perfeito, que o próprio Espírito Santo ministrou isso nele enquanto ele fazia os devocionais. Que ele não precisava ser perfeito, ele não precisava acordar cedo e ter aquelas longas horas de período de oração, de devocional, né? Deus queria a sinceridade dele, Deus queria a espontaneidade dele. Claro que se você tiver uma disciplina, né, é muito válido, mas o que Deus quer de nós não é essa coisa rígida, né? E assim, a própria palavra diz, por nós mesmos, a gente não consegue, né? É pela graça de Deus que a gente consegue ali. É pela graça de Deus que eu estou aqui fazendo esse estudo, essa reflexão com vocês, né? Porque por nós mesmos a gente não consegue perfeição. Nunca vamos conseguir. É pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, fechando aqui parênteses, continuando aqui a reflexão. Sim, eu parei aqui. A pessoa precisa merecer amor divino através da perfeição. Nós nunca vamos chegar até Deus através da perfeição. Ele chegou até nós através de Jesus. Ele que veio até nós. Sem Jesus a gente não conseguiria ter essa conexão novamente com o Senhor, né? E voltando aqui,
em 1 João, mostra que primeiro conhecemos e cremos no amor de Deus. Ou seja, a transformação começa no acolhimento e não na condenação. O amor de Deus não ignora nossas falhas, mas nos encontra nelas para produzir cura. E reconectar-se é um processo. O que seria isso, Bianca? Reconectar-se é um processo. Reconectar comigo mesma, com Deus, com o meu próximo. Reconectar-se emocional e espiritualmente não acontece de uma vez só. É um caminho de pequenos movimentos internos. É uma jornada. Aprender a se sentir sem se culpar, reconhecer emoções reprimidas, estabelecer limites saudáveis, permitir-se receber cuidado. Olha que interessante. Quantos de nós não aceita esse cuidado? Isso não entra na cabeça da pessoa. E compreender que vulnerabilidade também é força. Isso eu tenho aprendido muito depois que eu comecei a fazer terapia, que reconhecer a minha vulnerabilidade também me torna forte. Na prática, isso pode começar com perguntas simples. Vou citar 4 aqui para vocês, se vocês quiserem anotar. Perguntas simples que pode contribuir com esse início dessa jornada, desse processo de reconectar-se. A primeira diz assim: tenho tratado a mim mesmo com compaixão? A segunda: tenho permitido que pessoas me amem de forma saudável? Terceira: minha visão sobre Deus é baseada em amor ou apenas em medo? Quarta: estou vivendo relações que alimentam minha alma ou apenas me esgotam? Fica aí com essas 4 perguntas para você refletir. Eu acredito que vai dar aí muita reflexão, muito conteúdo, essas 4 perguntas. E a reflexão final: o amor verdadeiro integra aquilo que a dor tentou separar. O amor verdadeiro integra aquilo que a dor tentou separar. Porque ele aproxima a sua mente do seu coração, a emoção com a sua espiritualidade e a sua identidade e o seu propósito. Forte isso, né? Quando permanecemos no amor, começamos lentamente a sair de uma vida guiada apenas por feridas para uma vida guiada por consciência, acolhimento e presença. Talvez hoje a sua alma não precise de mais cobrança. Talvez ela precise reaprender que também foi criada para receber amor. Faz sentido para você? Estamos chegando aqui ao finzinho da nossa live. E eu queria deixar o exercício simbólico do dia. Pega aí uma caneta, um papel. Bom dia. O exercício que eu vou propor para vocês é o seguinte: liste três qualidades ou ações sua que representam amor e compaixão. Repetindo, liste 3 qualidades ou ações que você tem que representam amor e compaixão. Ok? Queridos, obrigada pela companhia nessa manhã de Palavra e Psique. Amanhã nós nos encontramos aqui novamente para uma live de 20, 30 minutos, né? Às vezes a gente até passa um pouco mais, 40, quando o assunto rende, né? E
Se você estiver assistindo essa live gravada e você tiver interesse, mais uma vez eu repito, se tiver interesse de conhecer o meu canal no YouTube, essas lives estão ficando gravadas lá, tem uma playlist. E o meu canal no YouTube, o link tá na minha bio aqui no Instagram. E se você tiver interesse, né, você será muito bem-vindo ao meu grupo terapêutico, que eu coloquei o link aqui embaixo. Mas se você estiver assistindo essa live já gravada, me chama no direct que eu te envio o link com o maior prazer, tá bom? Um beijo e uma quinta-feira abençoada aí pra vocês.